Minhas caras, meus caros, parece que a tramóia golpista de Jair Bolsonaro, o esclarecimento dela vai chegando à sua reta final. E uma personagem está tendo seu papel relido pelos fatos, agora que as coisas estão se encaixando. Eu me refiro ao general Freire Gomes, que era comandante do Exército. Tudo indica, pelo depoimento do próprio Mauro Cid, do general, e pelo andamento dos fatos e pelo que se conhece, que Freire Gomes atuou para impedir o pior. Eu sei, muita gente questiona, mas por que é que ele não deu voz de prisão a esse ou aquele? Por que é que ele não denunciou? Ai, queridos, a minha questão, já fiz algumas vezes, será que era interessante uma crise militar, um racha militar, antes ainda da posse do Lula? Eu tendo a achar que não. E, efetivamente, o Freire Gomes não fez aquilo que o Bolsonaro queria. Tanto é que nas conversas que vieram a público de Braga Neto, ele era chamado de Zagão. Ele era atacado pelo Braga Neto, este sim, as evidências apontam um golpista entusiasmado, e também o Batista Júnior da Aeronáutica. Tudo aponta para a possibilidade de que Freire Gomes colhesse informações com Mauro Cid para impedir, né, a quartelada, e não para promover. Sim, o Mauro Cid informa, tem lá uma mensagem: boa tarde, general, só para atualizar o senhor que vem acontecendo o seguinte: o presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Olha, fala de golpe assim, né? A pressão que ele tem recebido é muito grande. Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu, enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido. Isso que ele está chamando de decreto, provavelmente, a proposta de estado de sítio, estado de defesa, enfim, aqueles delírios do Jair Bolsonaro. Essa mensagem foi mandada no dia 9 de dezembro, e no dia 7, o Bolsonaro tinha tido uma reunião com os comandantes militares. E o Mauro Cid disse: eu não participei. Não ter participado é importante, e talvez não ter participado mesmo por uma razão. O Mauro Cid está naquela história de que minuta golpista, que ele não chama de minuta, na verdade aquilo era para a hipótese de aparecer uma evidência de fraude. Isso é cascata, com a devida vênia. Ele até pode acreditar na cascata, o que eu duvido. Porque o Freire Gomes disse: não, não foi isso. O presidente chamou lá porque ele queria intervenção, assim como o Batista Júnior confirmou, né? Então, tá aí. Acho que o Freire Gomes tem seu papel redesenhado. E quanto à questão do golpe, é importante a gente lembrar, teve a reunião de 5 de julho, mas nós podemos voltar um pouquinho no tempo, lá no dia 29 de março de 2021, quando Bolsonaro demitiu o ministro Azevedo Silva da Defesa, porque ele queria que as Forças Armadas peitassem o Supremo, no caso da Covid, com ameaça mesmo. Demitiram-se os 3 comandantes militares então: Edson Leal Pujol, do Exército, o Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica, e o Wilkes Barbosa, da Marinha. E no lugar, Bolsonaro nomeou Paulo Sérgio Nogueira, que depois ele manda para a Defesa, o Batista Júnior da Aeronáutica e o Almir Garnier. E ele tinha esses nomes com pessoas absolutamente fiéis a ele. E Paulo Sérgio Nogueira foi mesmo. Em abril de 22, ele foi para a Defesa e nós vimos o papelão que fez. Mas aí Bolsonaro deprimiu, porque ele achou, que o Batista Júnior, que ele havia nomeado, iria topar a aventura. Não topou. Que o Almir Garnier da Marinha iria topar. Esse topou. Mas o Freire Gomes, que entrou no lugar de Paulo Sérgio Nogueira, esse justamente não. Vocês já imaginaram se no comando do Exército estivesse Nogueira e não Freire Gomes? É isso aí.